Zacarias 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva ser o dia, sim, ao Senhor, que faz os relâmpagos, e ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo, pois os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos, em vão procuram consolar, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, e estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Eles serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor está com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão, e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como dantes se multiplicavam. Ainda que os espalhei entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas, e, com seus filhos, viverão e voltarão. Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Passarão pelo mar de aflição, e serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão, e então será batida a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. 5 lições poderosas de Zacarias capítulo 10 para a nossa vida hoje. Contextualização. O capítulo 10 de Zacarias traz uma poderosa mensagem de restauração e fortalecimento para o povo de Deus. O contexto dessa profecia se dá no período pós-exílio babilônico, quando Israel estava se reorganizando e buscando um novo recomeço. Deus, através do profeta Zacarias, traz promessas de bênção e livramento, contrastando a fidelidade do Senhor com a falha dos líderes espirituais que enganavam o povo. Dessa forma, Zacarias 10 apresenta 3 grandes temas: a importância de buscar a Deus em oração, o julgamento contra líderes falsos e infiéis, a restauração e fortalecimento do povo de Deus. Agora, vamos explorar 5 lições transformadoras para a nossa vida com base nesse capítulo. 1. Aprenda a pedir a Deus na hora certa. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva ser o dia, verso 1. Deus ensina que há um tempo certo para pedir. No contexto agrícola de Israel, a chuva ser o dia era essencial para o crescimento das plantações. Se o povo pedisse no momento errado, poderia sofrer escassez. Da mesma forma, em nossas vidas, há momentos específicos para buscar certas bênçãos. Aplicação. Quantas vezes pedimos a coisa certa no tempo errado? Às vezes queremos uma resposta de Deus, mas não estamos prontos para recebê-la. A oração deve ser feita com discernimento, entendendo os tempos e confiando na sabedoria do Senhor. Assim como um agricultor que espera o tempo correto para semear e colher, devemos aprender a esperar e pedir conforme a vontade de Deus. A paciência e a fé andam de mãos dadas. Deus não retarda sua promessa, mas age no tempo exato. Confie que Ele tem a chuva certa para o seu momento. 2. Não se deixe enganar pelos falsos conselhos. Pois os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos, em vão procuram consolar, verso 2. Os israelitas estavam sendo enganados por falsos profetas que traziam mensagens vazias, sem respaldo na verdade divina. Hoje, essa realidade continua. Muitos procuram respostas em fontes enganosas, como falsos mestres, promessas vazias e até superstição. Aplicação. É preciso discernir entre a verdade e a mentira. Nem todo conselho vem de Deus. Precisamos examinar tudo à luz das Escrituras. Vivemos em um tempo onde a desinformação se espalha rapidamente,
e muitos são levados por doutrinas que não condizem com o Evangelho. Pergunte-se: o que estou ouvindo está fundamentado na palavra de Deus? A fé precisa ser baseada na verdade, não em ilusões ou desejos momentâneos. Quando buscamos direção, devemos procurar na fonte certa, a Bíblia, e uma vida de oração sincera. 3. Cuidado com a liderança espiritual corrupta. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Verso 3. Deus expressa a sua indignação contra líderes que exploravam o povo e os afastavam do verdadeiro caminho. O termo bodes pode simbolizar aqueles que lideram de maneira egoísta e enganosa. Aplicação: liderança espiritual é algo sério. Jesus nos advertiu sobre lobos em pele de cordeiro. Nem todo líder espiritual tem boas intenções. Devemos avaliar se quem nos guia está realmente seguindo os princípios de Deus. Se um líder busca mais a sua própria glória do que a do Senhor, há um grande problema. Isso não significa desrespeitar a autoridade espiritual, mas ser vigilante. Uma boa liderança aproxima as pessoas de Deus, não de si mesma. Examine os frutos de quem lidera você espiritualmente. 4. Deus sempre cumpre sua promessa de restauração. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José. Verso 6. Deus não esqueceu seu povo. Ele prometeu restaurar Judá e José, o que simboliza a restauração total de Israel. Isso mostra que Deus é fiel, mesmo quando erramos e sofremos as consequências. Aplicação: Deus é o Deus da restauração. Talvez você esteja enfrentando um tempo de crise, sentindo-se distante do Senhor. Mas Ele sempre cumpre sua promessa de trazer de volta aqueles que se arrependem. A graça de Deus é maior do que qualquer erro que possamos cometer. Não importa o quanto você tenha se afastado, o Senhor tem um plano para restaurar sua vida. Ele não rejeita aqueles que voltam para Ele com um coração sincero. Basta dar o primeiro passo. 5. Deus nos dá força para vencer as lutas. Eles serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor está com eles. Verso 5. O povo de Deus não lutaria sozinho. A vitória viria porque o Senhor estava com eles. Isso se aplica a todas as nossas batalhas espirituais, emocionais e físicas. Aplicação: muitas vezes, sentimos que estamos sozinhos nas lutas da vida. Mas Deus nos fortalece. Ele não nos chamou para sermos derrotados, mas para sermos valentes. Isso não significa que nunca teremos dificuldades, mas que nunca enfrentaremos nada sozinhos. A confiança no Senhor nos torna mais fortes, mesmo diante das maiores tempestades. A força de um cristão não vem dele mesmo, mas do Deus que habita nele. Se você está enfrentando um momento difícil, lembre-se, Deus luta ao seu lado. Conclusão: Zacarias 10 nos ensina que Deus responde orações no tempo certo, que devemos evitar falsos conselhos, estar atentos à liderança espiritual, confiar na restauração do Senhor e lembrar que Ele nos dá forças para vencer. Essas verdades são atemporais e nos mostram que a fidelidade de Deus nunca falha. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos juntos crescer na fé e fortalecer nossa caminhada com Deus.